Nosso assunto hoje, eu estou chamando de pandemia e psicologia. Mas, na verdade, né, é um assunto bem amplo. A gente vai subdividir um pouco, né? Eu vou apresentar e discutir com vocês os efeitos psicológicos de algumas categorias aí, né? Quando a gente fala nesse momento atual, na verdade, às vezes as coisas ficam um pouco misturadas, né? Mas então nós vamos separar um pouco aqui para efeitos mais didáticos. Primeiro, os efeitos psicológicos que a pandemia propriamente dita, ou seja, esse espalhamento do vírus, né, pelo mundo, é, é, esse espalhamento do vírus, que é então chamado evidentemente de pandemia, ele traz alguns efeitos psicológicos. Também, associado a isso, efeitos psicológicos da quarentena propriamente dita. E a quarentena, só lembrando aqui, pode ser uma quarentena preventiva, por exemplo, aquela em que a maioria de nós que não fomos contaminados estamos, ou seja, nós estamos nos isolando preventivamente, e pode ser também uma quarentena, digamos assim, curativa. Quem é descoberto, né, contaminado, quem apresenta efeitos, deve ficar isolado, ou seja, não só para se curar, mas para não contaminar os outros. Então, esse aspecto aí também é importante da gente separar, né? Ou seja, a pandemia propriamente dita, a quarentena, e o confinamento, que é outra categoria que está meio misturada aí, mas é importante. Eu já disse, né, no primeiro encontro, que nós não estamos vivendo propriamente um confinamento. Nós estamos em quarentena, mas é uma quarentena relativa, porque a gente, felizmente, né, pode se comunicar. E no confinamento, em alguns tipos de confinamento, por exemplo, nem a comunicação é possível. Nós vamos falar, então, sobre isso também. E os efeitos disso, evidentemente, na nossa mente, né? Quando é esse confinamento restrito, né? Quando é esse confinamento pesado, rigoroso. Bem, vamos lá. O que eu vou trazer hoje são de alguns estudos, quase todos, na verdade, internacionais, e eu fiz questão de pesquisar bastante nessa literatura científica internacional para a gente sair do achismo, né? Isso é muito perigoso nesse momento. Quer dizer, o que a ciência está falando, quais foram os estudos já realizados a respeito dessas três grandes categorias que eu falei. E isso é muito importante para nos dar uma base de discussão, para a gente não ficar achando que é isso ou achando que é aquilo. Principalmente as autoridades de saúde, é muito perigoso que elas achem, né, as coisas. Eu acho que a cloroquina faz isso, eu acho. Não se pode achar. Temos que nos basear em evidências, temos que nos basear em estudos científicos, não é também qualquer estudo, tem que ser um estudo guiado pelo método científico, não é? Então, esse primeiro slide aqui é de um psicólogo canadense que eu citei no primeiro encontro, que escreveu um livro, Psicologia da Pandemia, ou de Pandemias, né, Dr. Steven Taylor. E ele coloca, ou seja, a pandemia propriamente dita, quando há esse espalhamento, essa disseminação de uma doença, seja ela virótica ou de outra origem, mas geralmente é virótica, quais são os efeitos na psicologia humana, não é? Psicologia humana, porque aqui não está falando também de psicologia animal. De modo geral, o que se observa, o que os estudos observaram, quando há uma pandemia, é que, em termos de estado psicológico, né, há um aumento da ansiedade das pessoas. Quem vive, né, quem tem essa desordem geral da ansiedade, que é, na verdade, quase que uma síndrome, é aquela pessoa que fica ansiosa demais por, entre aspas, né, qualquer coisa, mesmo por motivos pequenos. Essas pessoas, elas vão demonstrar, no caso agora, uma preocupação talvez excessiva. Por exemplo, é aquela pessoa que está dentro de casa, não está tendo contato com o mundo externo,
está tendo todos os cuidados e mesmo assim ela acha que vai se contaminar o tempo todo, não é? E isso na verdade, não tem aí uma razão científica para ela se contaminar, já que ela não está tendo contato com o mundo externo. Mas a ansiedade é tão grande que ela fica se sentindo como se fosse se contaminar o tempo todo. Então, é uma possibilidade, né? As autoridades de saúde, o que elas falam, né? As informações que elas trazem, podem trazer para as pessoas confiança ou desconfiança em relação ao que elas estão dizendo, em relação a esse conteúdo. E isso faz com que as pessoas ou acreditem na pandemia, acreditem nos riscos, nos perigos e ajam de maneira coerente, ou simplesmente descartem. Isso é bobagem, não vai acontecer não, como muita gente no Brasil está achando, exatamente por conta desse desencontro de informações. Né? O ministro e os médicos falam uma coisa, outro grupo de médicos falam outras coisas, o presidente fala outra coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu tenho visto na internet muitos médicos dizendo assim, né? Por exemplo, a cloroquina é boa, ou então esse vírus é bobagem, é pouco letal. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. O fato simplesmente da pessoa ser médico ou médica não significa que ela é dona da ciência. Não significa que o que ela está dizendo tem um embasamento científico. Se ele ou ela não for um profissional preocupado em buscar a verdade, né? Ou uma aproximação da verdade. Né? Então, estou vendo aí muitos médicos falando muita asneira. Aliás, na semana passada morreu uma médica que estava defendendo aí há uns 20 dias atrás que o vírus era bobagem, que era pouco letal, que não tinha muita importância. Ela morreu sexta-feira ou quinta-feira passada, né? Essa médica. Então, ou seja, não é o fato da pessoa ser médico ou médica que dá a ela o poder, né, da verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Outro dia vi um médico lá na Amazônia defendendo a cloroquina. Cadê os estudos que ele fez? Não é simplesmente, eu usei em um paciente, o paciente melhorou, então isso é bom para todo mundo. Não é assim. Tem uma série de variáveis envolvidas aí nesses estudos, não é? O paciente melhorou, será que foi só por causa desse medicamento ou outras razões? Não é? Então, não é simples assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente aí picareta formada em medicina também. Outros efeitos, né, psicológicos que aparecem em pandemia. Medo, às vezes o medo irracional, às vezes o medo, digamos assim, normal, bem dosado. Racismo, infelizmente. Né? É aquele... Estão falando, né, aí que foi o chinês que trouxe o vírus, que inventou o vírus. Né? O vírus existe na natureza, não é na China. Ele apareceu lá dessa vez, mas poderia ter aparecido em qualquer outro local. Xenofobia está muito ligado aí, né? A questão também de achar que o outro, o estrangeiro, que é o culpado. Pânico, né? Pode ser um pânico, digamos assim, aceitável, pode ser síndrome de pânico, ataques de pânico, né? Angústia quanto ao isolamento, né? Cada pessoa vivencia o isolamento, como eu falei no primeiro encontro, de uma forma diferente, né? Se a pessoa se dá bem consigo mesma, fica bem consigo mesma, ela vai viver melhor no isolamento. Se ela gosta de estar junto com outras pessoas, não se ouve muito bem, tem dificuldade de se ouvir, né? Ela vai ter mais dificuldade para lidar com o isolamento e uma angústia pode advir disso aí, né? Também uma série de teorias conspiratórias, né? Inventaram esse vírus é a invenção de laboratório para exterminar o mundo, para não sei o quê. Essas teorias conspiratórias, elas aparecem de quando em vez, né? Por trás das teorias conspiratórias há, na verdade, muita ignorância científica mesmo, ignorância biológica, de não entender esses mecanismos. Né? As pessoas veem os animais, por exemplo, acham bonitinho e são lindos mesmo os animais, aí abraça, beija, toca, esfrega nos animais. Ora, no animal silvestre, né, principalmente. Isso não é bom, do ponto de vista biológico, isso não é recomendável, porque aqueles animais têm uma série de protozoários, bactérias, vírus, que
que estão em equilíbrio no corpo deles. Quando a gente entra em contato, digamos assim, mais íntimo com esse animal silvestre, sim, um daqueles patógenos pode saltar para o nosso corpo e pode nos infectar e pode causar muito problema. Então, desde essas coisas, digamos assim, ingênuas, né, de que o animal é bonitinho, eu vou abraçar, desde isso até realmente coisas mais sérias envolvendo animais podem acontecer, mas isso são acidentes, né? Os estudos de pandemia também mostram que os trabalhadores da saúde, né, embora sejam resilientes, de modo geral, são bastante resilientes, né? Então, eles saem dessas pandemias, às vezes até mais realmente fortalecidos, mas alguns vão precisar de suporte psicológico. Nem todo mundo da área da saúde dá conta, por exemplo, de lidar com mortes num número muito grande, de ver corpos e corpos e corpos, né, sendo descartados, né? Isso é muito difícil para qualquer pessoa e até para as pessoas da saúde, que estudam, na verdade, que escolhem a profissão para salvar vidas, né? Então, ver tanta gente morrendo pode ter, na verdade, um sentimento de impotência, de frustração e outros sentimentos mais sérios, né? O público também, de modo geral, né, a raça humana, nós como humanos, nós somos bastante resilientes. Então, a gente vai mostrar resiliência, como eu já falei no primeiro encontro. Um número de pessoas, no entanto, podem apresentar aí depressão, ansiedade ou os PTSD, que são aqueles sintomas, né, de pós-trauma, aquele estresse pós-traumático, que inclui aí uma série de coisas como insônia, como pesadelos, como dores de cabeça, dificuldade de concentração, dificuldade para estar em contato com as pessoas, culpa, ataque de pânico, automutilação, agitação, agressão, ou seja, esse post-traumatic stress disorders, essa ordem aí, né, uma grande categoria de estresse pós-traumático, ela inclui aí uma série de sintomas, né? Também fatores de risco, né, para problemas. Há nas pandemias alguns fatores de risco para problemas que vão se manifestar no longo prazo, né, também. E os fatores que vão, digamos assim, complicar a situação, eu já falei um pouquinho também no primeiro encontro, é o histórico de problemas emocionais, ou seja, a pessoa emocionalmente frágil, que entra numa pandemia, que entra numa quarentena, há uma probabilidade desses sintomas piorarem ou perdurarem aí no longo prazo. Exposição também a uma série de estressores, né? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre esses estressores, né? Durante a pandemia. Por exemplo, aquela pessoa que lida com alguém da família se contaminou, alguém da família morreu, amigo ou parente, né? Ou então perdas econômicas significativas, né? que desequilibra a pessoa, enfim, perda de contato com amigos. Esses sintomas, digamos assim, pré-existentes ou que vão acontecer durante a pandemia vão piorar muito a situação dessas pessoas e podem fazer com que elas apresentem sintomas posteriores, né? Bom, um pouquinho aí, então, sobre efeitos da pandemia propriamente dita. Agora, e a quarentena propriamente dita? Quer dizer, que é nós estarmos presos, entre aspas, dentro de casa, né? Só para mostrar para vocês, esse estudo, no qual eu vou me basear agora, ele saiu no dia 26 de fevereiro deste ano na revista The Lancet, que é uma revista inglesa, para quem não sabe, é uma das mais importantes revistas de ciência do mundo, e principalmente na área de medicina. É uma das mais relevantes do mundo. Então, quando sai um artigo na Lancet, a gente tem que respeitar, porque não sai besteira lá, não sai asneira, né? Mas esse grupo de 8 pesquisadores do Imperial College de Londres, que é uma das instituições mundiais aí que mais entende, né, de pandemia e epidemias, eles começaram estudando em mais de 3.000 artigos e foram reduzindo, filtrando esses artigos, porque eles estavam buscando efeitos psicológicos. Chegaram aqui a 24 artigos no final, que detalham bem os efeitos psicológicos de quarentena, né? Desse estado de quarentena causado por pandemia.
Esses artigos, então, por estarem citados nessa revisão de literatura que eu vou mencionar, são artigos realmente confiáveis, artigos bem feitos, artigos que seguiram o método científico, ou seja, então não é nada de achismo, não. Ok? Então, a partir desses 24 artigos, né, sai aí uma série de descobertas, digamos assim, sobre as quais a gente vai falar. Primeiro, que, né, também não é novidade, isso a gente pode comprovar, né, facilmente, que a quarentena é uma experiência muito desagradável para quem a está vivendo. Né? Por que é desagradável? Porque a gente fica separado das pessoas queridas, a gente perde a nossa liberdade de ir e vir, tem uma incerteza sobre o status, né, da pandemia, o que vai acontecer. Por exemplo, aqui no Brasil, muita gente acha, inclusive o presidente, que o vírus já está indo embora, como se o vírus já tivesse nos cumprimentado e falando assim, tchau, gente. E não é bem assim. Né? Isso leva as pessoas a terem uma incerteza sobre o status, né, ou seja, o momento atual do que está acontecendo. Também a questão do tédio, algumas pessoas que não estão trabalhando em casa podem ficar entediadas, e isso tudo pode trazer uma série de efeitos dramáticos para algumas pessoas, como suicídio, sim, como raiva exacerbada, né? Aparecimento de crises de raiva um pouco sem motivação, digamos assim, aparente, né? Ações judiciais posteriores, questionando o Estado, questionando aí os governadores, as autoridades de saúde e assim por diante. São efeitos aí que podem acontecer durante ou após a quarentena. Né? E aí, durante a quarentena, há alguns fatores, né, que nós chamamos de estressores, ou seja, fatores que aumentam esse estresse, que criam esse estresse. São aí um grupo de fatores. Né? O primeiro deles é a duração. Os estudos mostram que quarentenas mais longas, realmente acima de 10 dias, como hoje a maioria dos países está vivendo, né? A Itália já está mais de 40 dias em quarentena, né? Nós aqui já estamos há 3 semanas, devemos ficar mais algumas semanas, ou seja, os estudos mostram que essas quarentenas mais longas, elas acabam causando também, podem causar algumas doenças mentais, principalmente para aquelas pessoas que já estavam mentalmente abaladas, como a gente já falou anteriormente, né? Mas podem causar aí estresse pós-traumático, insônia, tudo aquilo que eu já falei, né? De crise de raiva, pânico e tal. Comportamentos também de evitação de contato humano, ou seja, a pessoa fica tanto tempo meio que isolada, que depois ela tem medo de entrar em contato, tem medo de cumprimentar, tem medo de chegar perto. Né? Crises de raiva também por uma série de coisas. Então, ou seja, quanto mais longa a quarentena, maior a probabilidade de ela causar também alguns problemas, digamos assim, de ordem psicológica. Né? Um outro estressor importante é o medo de infecção. Né? Quantos de vocês aí, né, mesmo às vezes estando mais realmente confinado em casa, não fica com medo de se contaminar? Quando vem uma pessoa entregar alguma coisa, né, você recebe essa colinha, você lava a mão, você passa álcool gel, mesmo assim você fica com medo de se contaminar. Quando você tem que ir ao supermercado, a uma farmácia, mesmo usando máscaras, mesmo chegando, descartando, lavando, a gente fica com medo. Então, vários estudos comprovam isso, né? O medo das pessoas, né? Em relação à própria saúde e em relação à saúde de quem está mais próximo, da família, da comunidade com quem a gente vive. Né? Medo também de que algum problema físico, né? Talvez contrair o vírus, por exemplo, possa impactar a saúde psíquica mais tarde. Aliás, como é um vírus novo, e eu já falei isso nos encontros anteriores, não se sabe direito os efeitos completos desse vírus, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista psicológico ou mental futuramente. Não se sabe, isso ainda é um desconhecido. Né? E os estudos mostraram também, por questões bastante compreensíveis, né, que as mulheres grávidas e mães de bebês, elas demonstravam mais medo, né? Especificamente, era um grupo que demonstrava mais medo, por questões aí óbvias. Né? Outro estressor importante, né? Frustração e tédio, que, como eu já disse, né? A frustração é causada pelo confinamento, né? Pela perda dessa rotina usual,
né? Pela redução desse contato físico e social, né? E isso, lógico, leva a um sentimento de isolamento do resto do mundo. E isso, evidentemente, tudo isso causa, né, frustração, causa tédio, causa pavor em alguns, né? Outro estressor importante, falta de suprimentos. No primeiro encontro, eu falei disso. Uma das primeiras coisas que as pessoas querem saber é se vai faltar comida, água, comida. Então, quando o país aqui, né, divulgou que os supermercados permaneceriam abertos, que não haveria desabastecimento, isso já alivia todo mundo um pouco, né? Então, na verdade, comida, água, roupas, acomodações para as pessoas mais pobres, isso é um problema muito sério, não é? A pessoa tem ali, já tem o mínimo. E se ela, por exemplo, não está recebendo dinheiro nenhum, ela começa a passar falta, né? Então, essa falta desses bens básicos, os estudos mostram também em outras quarentenas que isso gerou frustração, ansiedade, raiva, mesmo após o final da quarentena, ou seja, esses sentimentos permaneceram. Também, outra coisa importante dentro dessa área de suprimentos, a dificuldade para conseguir remédio ou atendimento médico, né? Seja em relação à própria doença, seja em relação a outras doenças. Porque por conta do coronavírus, por exemplo, as pessoas não pararam de adoecer das outras coisas. E agora é mais difícil conseguir um médico, mais difícil conseguir um hospital que atenda, mais difícil ir a um consultório. Então, isso tudo, né? Isso foi sentido em outras pandemias como um problema também. Assim como também receber máscara ou não encontrar máscara, termômetro, tudo atrasado, tudo depois da hora, né? Isso causa muito estresse nas pessoas, né? Também, outro grupo importante aí de estressor, né? Estressores, informações imprecisas, né? Cada um fala uma coisa, né? Ou seja, essas informações são estressoras e elas geram reclamações, porque não há clareza sobre como agir, o propósito da quarentena, né? Quando há essa coordenação deficiente entre os governos, o governador fala uma coisa, o secretário estadual de saúde fala outra, o secretário federal de saúde do Ministério da Saúde fala uma coisa, o ministro da Saúde, o presidente fala outra coisa. Essa confusão, esse choque de informações, isso realmente gera confusão e gera raiva, gera desgaste, não é? A falta de clareza, então, né, quanto aos níveis de risco, levou o público a temer o pior, ou, como eu disse no início, essa falta de clareza, às vezes, leva o público também a descartar, achar que é bobagem. Tanto é que as pessoas estão aí se aglomerando, estão indo lá cumprimentar as autoridades, né? As autoridades estão espirrando na cara das pessoas, ou seja, é porque muitas dessas pessoas, por mera ignorância, né, por desconhecimento mínimo de como é que funciona essa questão de contaminação, principalmente em vírus, e porque essas informações são imprecisas, descartam isso, acham que é bobagem, né? Também em outras pandemias faltaram, né, transparência e diretrizes claras, e isso causou sintomas de estresse pós-traumático, né? Porque, por exemplo, a coisa não está clara para você, você não liga e aí alguém da sua família morre, por exemplo, né? E isso vai gerar em você um estresse pós-traumático, vai gerar raiva, vai gerar revolta e assim por diante, né? Tá, são 5 estressores, aí, 5 grupos de estressores, né, durante a quarentena. E na pós-quarentena, acabou a quarentena, tem alguma coisa que ainda estressa as pessoas? Tem sim. Um deles, né, um grupo de estressores, é a questão financeira. Essas perdas financeiras, né, seja devido à perda de emprego, né, ou interrupções nas atividades, quem trabalha, por exemplo, é autônomo, mas não consegue continuar trabalhando porque o mercado daquela pessoa fechou. Por exemplo, a área de turismo no Brasil hoje, né? Mesmo quem é autônomo, trabalha de casa com turismo, está sem trabalhar, porque o turismo fechou. Então, essa perda financeira, ela leva, na verdade, ela traz alguns efeitos duradouros, né? E isso gera estresse, desordem psíquica, raiva, ansiedade, né? E também, em outros momentos, em outras pandemias, a ajuda governamental insuficiente agravou esses efeitos. Insuficiente ou inexistente ou atrasada. Semana passada, na outra semana, eu perguntei isso, né?
esses R$ 600 que o governo está dizendo que vai liberar aí. Quando? Quando vai liberar? Já liberou? Está liberando essa semana? As pessoas, estou vendo aí que as pessoas vão ter que fazer cadastro disso, cadastro aquilo. Ou seja, o dinheiro não chega. O dinheiro é atravancado, preso pela burocracia. Só que quem está com fome não pode esperar, né? Também, né, outros, ainda ligados às finanças, né? Os danos às relações sociais, né, por causa da quarentena, e a perda de lazer também foram considerados, né, em outras pandemias como efeitos maléficos, né? Também quando as pessoas em quarentena começaram a depender da família, financeiramente da família, e foi para a casa da mãe, foi para a casa do pai, precisou de novo receber mesada, por exemplo, os filhos, né? E isso gerou também problema, sendo que, mais uma vez, as famílias mais pobres tiveram mais estresse e mais sintomas depressivos por conta dessa questão financeira, dessa fragilidade financeira, né? Essas pessoas, então, em outras pandemias, necessitaram de mais apoio, assim como também aqueles que perderam renda, os autônomos, os uberizados, né? O próprio quem está trabalhando em Uber, né, que diminuiu muito, mesmo aí por aplicativo de comida, por exemplo, porque muitos restaurantes estão fechados, as pessoas estão em casa, estão procurando fazer comida em casa para economizar, então, ou seja, é um efeito cascata que prejudica todos esses trabalhadores. E o ideal é que esses trabalhadores tivessem apoio, né, suporte psicológico. E aqui no Brasil, principalmente, estão tendo muito pouco disso. Também, em outras pandemias, a ajuda financeira para esses grupos de pessoas e programas de apoio foram e são considerados necessários. O home office, como muitos de nós estão trabalhando, é uma opção importante quando possível, né? Porque evita ou minimiza, né, a perda financeira e o tédio. Mas também pode demandar suporte social de outras pessoas do trabalho, né? Ou seja, na verdade, essa solidariedade nesse momento é muito importante, seja quem está no escritório, seja quem está em home office. Ou seja, o grupo de trabalhadores, quanto mais solidário, mais importante para todo mundo, né? Um outro estressor pós-pandemia é a estigmatização, o temor da estigmatização, né? A pessoa ser estigmatizada porque ela contraiu o vírus, por exemplo, né? Há um temor, né, de que, de modo geral, mesmo depois que o vírus foi contido, há um temor de se aproximar daquela pessoa que você sabe que contraiu o vírus e você ainda ser contaminado. De novo, é um desconhecimento aí também da ciência, né? Passado ali o período de incubação do vírus e tudo, depois realmente da quarentena, a probabilidade dessa pessoa te contaminar é mínima ou zero, né? Na verdade, como o vírus é novo, a gente não pode ainda afirmar que é zero, né? Mas é muito pequena a probabilidade. E aí, em pandemias passadas, né, houve vários relatos, né, de a pessoa que foi contaminada, as pessoas evitavam o contato posterior com ela, né? Ela recebia menos convites para ir em festa, para ir em clubes, essas coisas, né? Ela era menos convidada. E também os próprios relacionamentos dela, seja familiares, seja com amigos, esses relacionamentos eles eram muito pautados por medo, por suspeita, por comentários críticos, né? Semana passada eu vi um vídeo de uma pessoa num país europeu dizendo que ela se contaminou, aí a equipe médica foi lá, depois ela tinha que atender o telefone, né, todo dia, ou de 2 em 2 dias para dar notícia, e a vizinhança, de certo modo, começou a isolá-la. E aí também tem uma questão de xenofobia, né, porque essa pessoa era estrangeira, essa pessoa que foi contaminada. Então, isso tudo prejudica, né, na verdade. Para os trabalhadores da saúde, né, em pandemias passadas, muitos também relataram tensões na própria família, né? E aqui no Brasil isso está acontecendo, porque a família fica com medo daquela pessoa falecer, aquela pessoa ser contaminada e contaminar os outros, ou seja, isso gera tensões e conflitos dentro da própria família, né? Outro estressor, né, ligado aí a essa questão da estigmatização, é a questão da retomada do trabalho. As pessoas que foram contaminadas relatam que tiveram dificuldade para retomar, porque os patrões, os colegas tinham medo de serem contaminados, né?
Quando essa pandemia aconteceu em países com divisões internas sociais muito grandes, onde tem, por exemplo, minorias, no nosso caso, que seriam, por exemplo, os indígenas, né? Mas em outras minorias aí, em outros países, essas minorias se sentiram mais discriminadas, porque elas começaram a ser vistas como mais diferentes ainda e como perigosas, né? É o que começou a acontecer aqui no início com os chineses, né? E como aqui no Brasil muita gente não sabe diferenciar direito chinês, japonês, coreanos, por exemplo, né? Começa a achar que tudo é chinês, então essas minorias elas sofrem mais. E isso aconteceu em outros países, em outras pandemias, inclusive e levou muitos desses grupos a não pedirem ajuda, sofrerem sozinhos, eventualmente morrerem sozinhos, com medo desse estigma, dessa rejeição social. Então, quando as informações são corretas e o esquema de quarentena é correto, isso é benéfico para reduzir a estigmatização. Ou seja, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, passou o período de quarentena, a pessoa sarou, ela não vai mais contaminar as pessoas, né? Então, isso é importante. A mídia, nesse caso, os jornais, né, a televisão, a internet, pode ajudar ou pode causar dano, se não reportar, se não der essas informações com responsabilidade. Então, nós temos que ficar muito atentos, né, a isso aí. Qual fonte, qual jornal, qual canal de televisão é mais confiável, é mais sério, é mais responsável. Bom, após a quarentena, né, o que pode ser feito para mitigar essas consequências, né? O que pode ser feito para melhorar, né? Bom, como eu falei, ela é sempre associada a efeitos psicológicos negativos. No primeiro dia, eu falei de alguns aspectos positivos, né? Que é a possibilidade de estar próximo, de entrar em contato consigo mesmo e tudo mais. Mas, de modo geral, ela é muito associada aos efeitos negativos, né? Para que esses efeitos não perdurem, tanto o esquema de quarentena e as medidas de mitigação precisam ser adotados de forma responsável e adequada. Não é muito o que está acontecendo aqui no país. Porque, por exemplo, cada hora a gente ouve falar que a quarentena vai acabar. Ou vai acabar hoje, ou vai acabar amanhã, ou semana que vem. Não se sabe direito. Então, isso não é bom para a gente, né? Isso acaba aumentando o sofrimento, digamos assim, né? Podem, né, na literatura, nesses estudos todos, há indícios de que podem surgir problemas psicológicos e psiquiátricos posteriores, né? Principalmente quando você vive, como eu já disse, situação mais pesada, por exemplo, de algum parente seu da sua casa falecer com a doença, né? E aí aquelas pessoas que já estavam frágeis psicologicamente, como eu já disse, a tendência é elas podem precisar de apoio extra durante a quarentena e após a quarentena. Também, como eu já disse, os trabalhadores da saúde podem sofrer mais, né? E aí o apoio dos hospitais onde eles trabalham, do centro de saúde, a gestão desses locais tem que apoiar de forma muito positiva para que eles possam retomar as funções, né? Também, né, nessa questão de mitigação, né, que a quarentena seja a mais curta possível. Os estudos mostram, né, que as quarentenas mais longas estão associadas com maiores danos, porque aqueles estressores, como eu disse, podem provocar mais de um dano, não é? Também há evidências de que é muito importante as autoridades aderirem à própria quarentena. Na Nova Zelândia, que está fazendo um processo diferente, a Nova Zelândia decidiu fechar o país todo, definitivamente, de forma rigorosa. Aí o ministro da Saúde lá, por exemplo, depois que essa lei foi baixada, ele foi pego, né, entre aspas, com a família na praia. Ele só não foi demitido porque a primeira-ministra de lá disse que não é hora de demiti-lo, mas ele foi rebaixado do cargo, virou secretário de saúde em vez de permanecer como ministro. Ou seja, ele recebeu uma sanção por não estar obedecendo ao que ele próprio e o país recomendaram. Claro, as lideranças precisam dar o exemplo, né? Para quem já está em quarentena, a extensão da quarentena, ainda que pequena, pode exacerbar essa frustração e desmoralizar a quarentena. Os estudos mostram isso.
Por isso é que é melhor estudar a coisa bem no começo e ter uma quarentena mais bem definida. Isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que a Itália viveu um pouco e outros países estão vivendo, de afrouxa. Uns vão trabalhar, outros não vão, volta, não volta. Isso só piora toda a situação, né? Então, na verdade, os estudos mostram que é melhor aplicar uma quarentena mais rigorosa de uma vez apenas, ao invés de ficar estendendo, né? Ficar estendendo essa quarentena. Bom, outra medida de mitigação, né? Pós-quarentena, dar às pessoas o máximo de informações possível, né? Por conta da questão do medo de infectar, de se infectarem, de infectar os outros, a questão dos sentimentos catastróficos, né, de qualquer coisa que a gente tenha, tá com uma dor na perna, começa a achar que é o vírus, por exemplo, né? E é preciso garantir que as informações corretas cheguem até as pessoas, né? Também, como já falamos um pouco, esse fornecimento adequado de suprimentos é básico e é muito importante, né? Garantir que as famílias tenham níveis adequados desses bens básicos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, eu não estou vendo isso em termos governamentais, de modo geral. Alguns estados estão distribuindo agora a cesta básica, por exemplo, para aquela criança que ia para a escola para se alimentar, não é? Só que demoraram no mínimo 2 semanas para começar a oferecer e também não sei se todos estão recebendo, né? A coordenação para esse nível de abastecimento ela tem que ser feita de forma antecipada e de forma inteligente e flexível para que não ocorra desabastecimento. Também medidas para reduzir o tédio, para melhorar a comunicação, não é? Devem ser tomadas, principalmente com boas informações. A questão do celular, tem países aí, a Nova Zelândia agora, pessoas lá que não têm celular, pessoas que moravam na roça, lá, receberam o celular do governo para usar durante o período de quarentena. Aqui no Brasil, acho que isso nem foi cogitado pelas autoridades, né? Também as informações importantes que as autoridades de saúde devem dar para as pessoas caso surjam sintomas da doença, né? Olha, se surgir um sintoma, você liga para esse telefone assim, assim, assim. Isso parece que está acontecendo aqui. E isso reduz um pouco o medo, né, da pessoa, a preocupação da pessoa, né? Há evidência... Opa, foi muito rápido. Há evidências também, né, de que grupos de apoio são importantes para as pessoas que estão em quarentena, que viveram a quarentena, né? Esses grupos ajudam a empoderar as pessoas, então são um suporte emocional importante, né? Para os profissionais da saúde, eles precisam de apoio especial pós-quarentena, né? Pode ser afetado pelo sentimento de estigmatização, como a gente já falou, né? O grupo também, quando uma pessoa da saúde se contamina, ele pode se sentir culpado, porque ele sente que ele está desfalcando a equipe, vai dar mais trabalho para os colegas, né? E ele vai se sentir talvez ainda mais isolado, não é? Esse que está esse que está doente, esse da saúde que está doente, ele se sente mais isolado ainda, né, em relação aos outros. Então, é importante o apoio dos colegas, o apoio da gestão da instituição, ou seja, o apoio institucional é muito importante, como eu já disse. E a última coisa aqui, em termos de medidas mitigadoras, né? Várias pesquisas mostram que quando a pessoa percebe, entende que a sua quarentena, a quarentena que ela está fazendo, o esforço que ela está fazendo para ficar em casa, ele é positivo para outras pessoas, ou seja, se eu estou em casa, eu estou evitando contaminar outras pessoas, principalmente os grupos de risco, né, no caso. Então, isso ajuda a pessoa a se sentir, a tolerar, digamos assim, né, a quarentena. No entanto, os estudos mostram que esse altruísmo ele não é suficiente se as informações do governo não forem adequadas. Rapidamente agora aqui, eu falei bastante de quarentena, só falar um pouquinho de confinamento. E aqui é o seguinte, tem muitos estudos sobre confinamento nas prisões americanas. Então, é muito específico, só para dizer o seguinte, isso que a gente está vivendo não é confinamento, é quarentena. O confinamento é muito pior. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas os estudos mostram que o número de
de sintomas aqui, por exemplo, no confinamento, ele é quase o dobro dos sintomas que o preso normal tem, né? Não só o número de sintomas, mas a intensidade também dos sintomas no grupo de presos que são confinados é muito maior. Ou seja, os danos do confinamento eles são muitíssimo mais sérios, não é? As pessoas em confinamento experimentam uma série de efeitos psicológicos negativos, como depressão, perda de esperança. Vou falar mais na frente, mais ainda outros sintomas. Abatimento, né? Tentativa de suicídio. O suicídio é muito maior entre as pessoas confinadas do que entre os outros presos normais, né? Crise de ansiedade, dor de cabeça, letargia, dificuldade para dormir, né? Perda de contato com a realidade. E ainda, né, nesse confinamento em solitária, a pessoa é forçada a aprender a viver no mundo sem gente, né? É só aquela salinha de concreto, né? E isso significa, na verdade, a negação do relacionamento social. E então, para tolerar isso, a pessoa começa a reestruturar o seu mundo, a sua psique, para não ter a presença de outros. Então, quando ele sai, na verdade, a outra pessoa começa a se tornar um estímulo aversivo. A pessoa não suporta ver outra pessoa. E, muitas vezes, nem a própria família, né? As habilidades sociais da pessoa se atrofiam, daquela pessoa confinada. Só para dizer que é muito mais sério, né, gente? Uma série de desordens aí ligadas à ansiedade, né? Irritabilidade, medo de morte, ataques de pânico. Isso tudo são pesquisas feitas com pessoas em confinamento na prisão. Depressão, né? Estagnação emocional, variações de humor, desesperança, recolhimento, apatia, letargia, irritabilidade, hostilidade. Ou seja, um grupo enorme de sintomas emocionais aí, né? E tem mais, né? Distorções cognitivas, né? A pessoa começa a ter problemas para compreender as coisas, memória ruim, desorientação temporal, desorientação espacial, distorções perceptivas, fica com hipersensibilidade a barulho e cheiro, distorções visuais, despersonalização, esvaziamento interno, sentimento de esvaziamento, alucinações auditivas, visuais, táteis, olfativas, gustativas, ou seja, são questões aí psicossomáticas, na verdade. Paranoia, né? Ruminações obsessivas, pensamentos vingativos, ideias persecutórias, estados paranoides, automutilação, suicídio. Vejam bem, essa explosão de coisas negativas que eu disse agora estão ligadas a esse confinamento definitivo. Tá? Então, não é o que a gente está vivendo. Só como eu falei no começo, a gente não misturar, então, pandemia com quarentena com confinamento. Tá? São coisas bem diferentes. E já terminando, né, o que explica esses danos do confinamento, né, é principalmente o isolamento social, né, essa privação da interação, né, dos contatos psicológicos significativos, que não é o caso nosso. A gente está se relacionando por internet, a gente está falando ao telefone, ou seja, nós continuamos mantendo nossos contatos, né? Também a pessoa confinada, as atividades dela e os estímulos que ela recebe são muito reduzidos, né? Então, isso provoca danos muito sérios, né? E perda também de autonomia, perda de controle, porque ela passa a ser totalmente dependente de outros, né? E isso pode levar a uma disfunção social subsequente dessas pessoas que ficaram muito tempo em confinamento prisional. Só para fechar algo assim mais positivo, quem entende mesmo, gente, de confinamento, sem ser, né, quem está na prisão, é a NASA. Imagina que tem astronautas que viveram aqui mais de 700 dias dentro dessa pequena estação espacial internacional. O recorde aí parece que é 700 e poucos dias. Isso sim é um confinamento. Ele tem uma convivência ali, né, num espaço muito curto, com poucas pessoas, mas imagina ficar um ano dentro disso aqui. Então, o que a NASA recomenda, na verdade, né, gente? Quando a gente está, entre aspas, confinado em casa, 5 dicas que ela dá, né?
Primeiro, uma comunicação efetiva. A gente realmente compartilhar informações, sentimentos, a gente aprender a ouvir, aprender a falar, né? Se a gente está com uma equipe, ou se está dentro de casa com mais pessoas, a gente exercitar essa boa liderança e a boa obediência. Ou seja, né, alguns assumem um papel de liderança, outros assumem um papel de seguidor. Mas a pessoa também que segue o líder, aprender a ser obediente, né? Trazer soluções, propor, né, coisas ao invés de ficar só reclamando, né? Um outro ponto importantíssimo que eu falei no primeiro encontro, né? O cuidar de si, né? Se mostrar proativo, manter-se saudável, dormir bem, manter-se higienizado, fazer atividade de lazer, né? Cada um fazer, né? E observar como que os hábitos da gente influenciam o nosso humor e, consequentemente, o nosso estresse e como que isso afeta quem está do lado da gente. É aquilo, né? Se eu estou com alguém e se eu fico azedo, eu vou azedar a relação com o outro. Né? Isso prejudica muitíssimo. Então, a dica da NASA é a gente se manter bem. A gente aprender a cuidar da equipe, né? Todos estamos no mesmo barco. Se eu estou numa comunidade religiosa, se eu estou numa casa com outras pessoas, é pensar como equipe, né? É pensar, é o pensamento constante de um a estar ajudando o outro o tempo todo, para aumentar a coesão do grupo, para manter o grupo coeso. E uma coisa muito importante que a NASA recomenda, isso achei muito interessante quando estava estudando esse assunto, é um do grupo poder ajudar o outro naquelas tarefas que para qual o outro tem dificuldade. Ou seja, eu faço bem, o outro está fazendo alguma coisa que é difícil para ele. Eu me ofereço para ajudar naquilo que é difícil para o outro. Isso faz muito bem para mim, que estou ajudando, e alivia muito o outro, já que ele está fazendo algo que ele não gosta. E melhorar essa vida em grupo, aprender realmente a viver em grupo, construindo essa cultura de grupo, né? Levando em conta diferentes opiniões, diferentes culturas, diferentes percepções, competências, personalidades, né? E muito importante, ao invés de ficar competindo, lutar para trabalhar junto e se manter positivo, respeitando os papéis, as responsabilidades e as tarefas de cada um, né? Essas lições eu considerei muito ricas, porque realmente quem entende de confinamento sem ser dentro do esquema prisional é a NASA. Então, também aí a gente tem que acreditar, né? Aquilo que eu falei antes, é ciência. Gente, obrigado, então. Perguntas agora. Hoje eu me excedi, falei um pouco muito. Vamos ter um tempo menor para perguntas, mas, por favor, perguntas, vamos ver se a gente já tem alguma aqui. Vamos ver. Ok? Alguma pergunta? Temos uns minutos ainda para responder algumas perguntas no chat. Ainda não? Dá um minutinho. Enquanto vocês pensam, só lembrar, então, dos próximos encontros, tá? Que nós teremos essa semana. Amanhã, na terça, na área de auditoria, né? Auditoria, controle interno e medidas preventivas, com o Rodrigo e o Messias, né? No dia 15, o Namilton vai estar falando sobre linhas de crédito emergenciais. Isso aí pode ser muito importante, né, para as instituições que nós atendemos. No dia 16, né, os desafios da contabilidade e as relações trabalhistas, né, nessa época de Covid, né, com o Adilson e o Zé Mário, que é contador, né? E no dia 17, a revisão do planejamento orçamentário e da planilha de custos escolar, principalmente então, para a escola, né? O Márcio e a Shirley. Esses temas são altamente relevantes aí para os próximos dias, né? Para as próximas semanas, digamos assim, para as instituições que nós atendemos. Ok? Perguntas? Tomar água enquanto vocês pensam. Alguma curiosidade sobre o que eu falei? Se não quiserem escrever, podem levantar, a gente dá o microfone. Então, vocês tirem aí o microfone para fazerem perguntas, se quiserem. Nenhuma dúvida? Lembrando que depois a gente disponibiliza, tá? A gravação também desse encontro para vocês. Bom, se não tem nenhuma pergunta, nós vamos terminar. Pergunta. Tá.
Uma pergunta aqui da Sim. Paulina. Quais as principais orientações aos alunos em tempo de pandemia? Tá, isso foi interessante e a gente tratou disso em outros encontros anteriores, mas deixa eu retomar um pouco aqui, né? Uma coisa importante para o aluno é ele ter informações corretas. Então, a escola, nesse ponto, considerando que a escola é um, é um foco, né, de ciência, é um ponto de ciência que pode, inclusive, não só reproduzir, mas produzir ciência. É importante, por exemplo, o colégio, junto aí com, por exemplo, com os professores de biologia, com os professores de ciência, é, mandem informações para os alunos, para suas famílias, informações corretas com aquilo que é mais importante no momento, aquilo que está sendo tirado de uma fonte de informação confiável, tá? E de acordo com a faixa etária, né? Evidentemente. Tem que escrever algo para o ensino médio e algo diferente para a educação infantil, evidentemente. Né? No caso da educação infantil, você vai tratar mais, muitas vezes, com as mães. Mas é importante que sim, que os alunos tenham orientações verdadeiras, corretas, para evitar a desinformação. Ok? Um dos grandes. Só um minutinho aqui. Uma outra pergunta que surgiu. Quais medidas devem ser tomadas, do Márcio, né? Para o retorno dos funcionários e professores. Pois é, eu falei um pouco sobre isso também na vez passada, e nós vamos ter, na verdade, um produto de consultoria para isso. Uma das coisas mais importantes, gente, para essa retomada das atividades físicas vai ser o momento de escuta. Muito importante que a direção das escolas, das obras, e quem está abaixo da direção, os níveis intermediários, consigam se sentar com as pessoas e escutá-las um pouco, né? Ver as angústias delas. Imaginem quem vai voltar a trabalhar, mas perdeu alguém, por exemplo. Não é? Tem alguém na família, alguém próximo, um amigo, amiga que foi contaminado e eventualmente faleceu. Ou se mesmo não faleceu, mas dentro da casa tinha uma pessoa contaminada, aí aquele medo que a pessoa viveu durante muito tempo, com medo daquela pessoa morrer. Então, essa escuta a essas pessoas é fundamental. No encontro passado, eu detalhei um pouco mais sobre a importância dessa escuta, os passos para essa escuta, né? Então, eu diria que é o ponto mais importante. Depois, um bom planejamento de retorno de atividades, né? E um gestor, uma liderança apoiadora, que consiga ser empática, que consiga, então, aí se colocar no lugar dos funcionários e consiga ajudá-los ou ajudá-las, né? Aqueles com maior dificuldade. São os principais pontos aí, tá? Uma outra pergunta do Marcos: um dos grandes problemas está na comunicação. Fonte de segurança, confiança e desconfiança. Exatamente. Neste processo de quarentena, como evitar os conflitos, uma vez que nem sempre temos o controle da comunicação? Realmente complicado isso. Seguindo, principalmente, aquelas dicas que a NASA dá. Quem entende de confinamento é a NASA. Então, procurando ser mais paciente, ser mais tolerante com o outro, procurando exercitar a escuta, não competir com o outro, procurar ser obediente também na hora de obedecer, né? Não querer o tempo todo estar sendo protagonista, aprender a ser também um bom seguidor, né? Ou seja, fazer tudo para que essa convivência seja pacífica, seja colaborativa e não competitiva, né? Do João aqui, ó, João Custódio, que abordar assuntos por telefone com pessoas que se sentem clausuradas em casa. Eu diria que o principal aí talvez é ouvir dessas pessoas como é que elas estão se sentindo, né? Tem gente que se dá muito bem, como a gente já falou antes, né, de ficar em casa, gosta de ficar em casa, gosta de silêncio. Tem gente que não, tem gente que vivencia a casa como se fosse uma prisão. Então, temos que primeiro ouvir as pessoas. Antes de dizer, ouvir. Como é que ela está se sentindo realmente? Está muito difícil para ela ou não é tão difícil assim? Né? Procurar, a partir dessa escuta, então, aí sim, talvez com essas dicas que eu acabei de dizer, né, com relação ao confinamento, de o que ela pode fazer
para melhorar a convivência com outros? Como é que ela pode se escutar? Como é que ela pode ter um contato melhor consigo mesmo, consigo mesma, né? Esse mergulho interior, como eu falei lá no primeiro dia, primeiro encontro, ele é muito importante e é uma oportunidade também que a gente tem que não deveria ser desperdiçada. Então, na verdade, tem várias coisas que podem ser ditas, mas mais importante, antes da gente dizer, primeiro é a gente ouvir. Considerando, outra aqui do Adilson, considerando o confinamento e isolamento, quais as dicas, caminhos no caso de atritos e a continuidade das relações confinadas logo a seguir? É o que eu acabei de dizer, né? Primeiro, fazer tudo para evitar o atrito. Para evitar o atrito, gente, primeiro a gente tem que ter paciência, segundo, tem que ter humildade. A gente fica querendo guerrear, né, o tempo todo, como se o outro pega a espada, a gente pega a nossa espada. Talvez quando o outro pegar a espada, o melhor seja colocar as mãos para trás. Estou me referindo aqui às espadas simbólicas, né? Mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso, né? A gente quer também guerrear, a gente quer também pegar a nossa espada e mostrar qual espada é maior, não é? É uma disputa de território, uma disputa de poder. A gente não pode entrar nisso agora, principalmente agora. Não deveria entrar nunca, mas nesse momento a gente não deveria. Então é ser também misericordioso, né? É aprender a perdoar o outro, é ter mais paciência que o outro, é ser humilde, às vezes também reconhecer que errou, que o tom de voz que você usou também não foi correto, pedir desculpas, ficar calado, aprender a ficar calado, leva o xingo calado, como se diz, engole alguns sapos nesse momento. Isso é muito útil. A gente tem que aprender também a engolir sapos, né? Todos nós. Importante que a gente aprenda também a engolir sapos. Isso não diminui a gente, pelo contrário, isso nos fortalece, né? É por aí, não é? Ou seja, a pergunta é o que eu posso fazer? Eu posso ter controle sobre mim mesmo. Às vezes eu não tenho controle sobre o outro, mas eu tenho controle sobre mim mesmo. O que eu posso fazer em relação a isso? Vamos ver mais aqui da Cláudia. Apenas um comentário. A importância de cuidarmos e sermos vigilantes com o excesso e volume de informações propagadas pelos diferentes canais de comunicação, plataformas e ferramentas. Nem todas são confiáveis e as informações veiculadas nem todas são verdadeiras. Isso também contribui para o aumento do estresse e o medo nesse contexto dos efeitos psicológicos. Com certeza, né? É isso mesmo. Ficar o dia inteiro ligado na televisão, ligado no rádio, ligado na internet, não é bom definitivamente. É o bom, como a Cláudia sugere aqui, filtrar. Não, eu vou ver um jornal por dia, vou ler aquela fonte, não vou ficar lendo tudo, porque o que tem de asneira por aí é muito grande. E isso sobrecarrega os neurônios, não tenha dúvida. O Namilton, espera aí, só um minutinho aqui antes dele. Também, né, a Cláudia está sugerindo aqui, eu tinha falado no primeiro encontro, questão das leituras, das músicas, cultivar as plantas, ou seja, quais são as possibilidades, né? No primeiro encontro eu falei, o que está próximo da gente, mais próximo? Muitas vezes a gente não presta atenção daquilo que está do nosso lado, né? E é importante prestar atenção a isso. O Namilton, né? Essa questão de entender melhor o processo de quarentena está no DNA das entidades religiosas, pois a escuta é um processo de formação, eu também acho. Eu acho que, como eu falei no primeiro encontro, vocês, religiosos e religiosas, estão muito mais bem preparados para esse momento do que a gente, leigo, de um modo geral. Né? Porque a escuta está aí no processo de formação de vocês. Né? Como trabalhar essa habilidade com os leigos que trabalham na instituição religiosa? Ou na Milton e os demais, né? Por aí é o que eu falei. Desenvolver a escuta. Para você escutar, você primeiro tem que fechar sua boca. Eu falei da escutatória, né? Que o Rubem Alves defendia, né? A gente gosta muito de falar, mas a gente tem que aprender a escutar. Então, para escutar, você tem que fechar a boca. Primeiro ponto é fechar a boca, né? E aí fazer uma escuta ativa, né, que a gente fala, uma escuta interessada. O que o outro realmente está me dizendo? Será que eu estou compreendendo o que o outro está me dizendo? Eu posso refazer a frase, né, que a pessoa me diz, olha, você me falou isso, eu entendi assim. É isso mesmo que você está dizendo?
Isso é uma escuta boa, né? Uma escuta decente, uma escuta respeitosa, é treinar essa escuta. E aí, de novo, ser misericordioso, ser paciente. O caminho é esse. Tanto para religiosos quanto para leigos, o caminho é esse. É esse treino, né, de humildade, de compassividade, né, de compaixão. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se exercitar para isso. Ok, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer, né, a todos e a todas a presença, as perguntas, a escuta, a boa escuta também, né, que fizeram. Muito obrigado, é sempre um prazer ver aqui, principalmente os rostos conhecidos, né? Obrigado, desejo que vocês, nós do Axis, né, desejamos que vocês permaneçam bem, permaneçam saudáveis, realmente respeitando aí a questão da quarentena. Lembrem-se de que não é confinamento. Confinamento é algo terrível, né? Nós não estamos vivendo, nós estamos em condições muito melhores. Então, vamos também viver bem esse momento, né, de quarentena. Vamos procurar aproveitar aquilo que a quarentena também pode nos trazer de bom. Muito obrigado a vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia, né? Boa tarde, boa semana, já que nós estamos na segunda-feira. Boa semana a todos e a todas. Até mais.